Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje a gente vai estar falando de Encanto. Eu assisti recentemente, o filme está disponível dentro do Disney Plus já, pra quem quiser acompanhar. Eu assisti recentemente, eu vi 2 vezes já, eu vi um em inglês com áudio original, outra em português. A primeira coisa que eu quero dizer é, eu não achei um filme ruim, eu acho que é até um filme bom. Eu gostei muito das personagens da história inteira, eu achei bem legal. Eu não entendi o apelo do Camilo, desculpa, gente. Eu sei que toda a internet amou o Camilo, mas I don't see it. Não vejo. Ele é um personagem que tem 5 segundos de tempo de tela num filme de 2 horas. Ele fala 2 frases e canta 3. Então, realmente, eu não entendi o que vocês estão vendo no Camilo. Mas eu tive alguns problemas com essa animação. Novamente, eu acho que é uma animação, um filme legal, eu achei divertido, eu gostei, eu só não acho que ele é incrível. E eu acho que muitas coisas do que o público tá, tipo, tão apaixonado por Encanto, não é pelo filme, mas é um negócio que eu chamo de síndrome de Harry Potter. O que é isso? Tem tantas lacunas vazias que não foram explicadas, porque não havia necessidade, às vezes, de explicar, que as pessoas estão preenchendo essas lacunas com os headcanons que tem na cabeça e estão se apaixonando por essas coisas. Por exemplo, sobre o Camilo. Tá todo mundo apaixonado pelo Camilo, mas a gente não conhece o personagem. A gente não sabe realmente como ele é. Quem tá preenchendo esse espaço vazio do que é a personalidade do Camilo é a mente do público, porque ele não foi mostrado pra gente. A gente tem pouquíssimos indícios da personalidade dele. Tipo, a gente sabe que ele é metamorfo, a gente sabe que ele às vezes às vezes não, a gente viu uma cena em que ele finge ser a Dolores pra poder pegar mais comida, e aí isso se tornou um gig engraçadinho que a galera gostou, porque ele gosta de comida. Ele podia estar com fome naquele dia. Ele é meio sassy, a gente não tem muita certeza se ele realmente é sassy. Ele pode talvez só implicar com a irmã dele. Pode ser só isso, a gente não sabe. Tipo, muitas coisas da personalidade dele não são garantidas. Mas a gente presume. Uma coisa que eu fiquei sem entender é a galera que tá falando que, tipo, a Mirabel e o Camilo são melhores amigos. Eu fico baseada em quê? Porque eles nem interagem no filme inteiro. Eles têm 0 interações, o filme inteiro. Então, tipo, são essas coisas que eu tô vendo que o público tá preenchendo e completando e fazendo tirinhas. Eu já vi algumas tirinhas sobre os personagens de Encanto e completando esse universo que é tão amplo e tão vasto que não foi explicado no filme. E aí, esse mundo todo que todo mundo tá preenchendo é incrível, é fantástico, mas ele não é canon. Ele não é o que a gente viu no filme, sabe? Então, às vezes eu acho que a galera tá muito apaixonada pelo Encanto da própria cabeça. Além disso, sim, eu reconheço que existe um ponto de identificação. Afinal de contas, somos pessoas latinas, então a gente consegue reconhecer algumas coisas da construção familiar. Então eu acho que é muito similar ao que a gente tem aqui como brasileiro. Pra quem não sabe, Encanto vai se passar no interior da Colômbia. Ele foi dirigido e roteirizado. Nenhum colombiano estava envolvido no projeto. A direção ficou por conta do Byron Howard e do Jared Bush, com co-direção de Charis Castro Smith. A Charis, ela é cubana, américo-cubana, né, no caso. A família dela é meio americana, meio cubana. E o Howard e o Bush são ambos brancos americanos. O roteiro ficou por conta do Jared Bush e da Charis Castro Smith. Então, assim, a gente tem uma pessoa latina, tanto na co-direção quanto no roteiro, mas a gente não tem ninguém colombiano. Foi feita uma pesquisa, eles viajaram para Colômbia, inclusive você consegue achar vídeos sobre isso no YouTube. Eu vou ver se eu coloco no link aqui para vocês aqui embaixo. Então, houve tudo isso, tipo, eles foram, o Lin-Manuel Miranda, que tá assinando as músicas do filme, também foi junto com eles, teve todo um percurso para conhecer a cultura e ver os visuais, né, para eles usarem. Então, assim, visualmente a estética do filme, tipo, a estética não, a paisagem do filme, ela tá realmente bem pautada na Colômbia, mas eu acho que culturalmente a família Madrigal, ela é muito mais uma família latina genérica do que especificamente uma família colombiana.
Porque eu acho que ela pareceu muito qualquer família latina sem detalhes. Eu digo isso porque, assim, eu amo histórias e narrativas latinas. Por exemplo, a minha série favorita é One Day at a Time, que é uma família cubano-americana roteirizada por uma pessoa cubano-americana. Então, quando você tem alguém da etnia específica, né, do país específico, você consegue colocar muito mais detalhes próprios. Então, você tem muitas coisas em One Day at a Time que você realmente reconhece sobre a cultura cubana, mesmo sendo uma cultura cubano-americana. Tipo, como é que as pessoas da comunidade cubana são dentro da América. Então você tinha uma coisa muito mais assim. E Encanto, que se passa dentro da Colômbia, eu senti pouquíssima coisa ligada à Colômbia, e isso foi uma das coisas que me afastou um pouco do filme. É uma das coisas que eu senti em falta. Por exemplo, eu acho que eles falam pouco espanhol. Isso foi eu assisti 2 vezes, né? Eu assisti em inglês e eu assisti em português. E eu devo dizer que as músicas em português elas funcionam muito melhor do que elas funcionam em inglês. E eu me pergunto até se em espanhol elas não seriam ainda melhores. Então eu fiquei com muita vontade de assistir depois o filme em espanhol para ver como é que seria, de fato, algo mais. Se ele parece que é um pouco que ele funciona melhor. A musicalidade, o ritmo, as coisas parecem que funcionam melhor em línguas latinas, e o inglês não é uma língua latina. E aí, isso é um comentário que eu preciso fazer. Eu vi no Twitter algumas pessoas falando sobre Encanto deveria ser todo em espanhol e só meter legenda para americano ver. Não. Porque assim, eu em muitas situações eu sou sim muito a favor de que, tipo, a gente não traduza algumas expressões, algumas coisas, para fazer uma valorização cultural. Por exemplo, no meu livro A Noite Cai, eu tenho feitiços em Yorubá e eu não coloco tradução. Não coloco tradução, não coloco explicação, porque dentro da cultura daqueles personagens aquilo é natural e normal, então não é algo que você precise ir ficar explicando. Se você não entendeu, é porque você não precisa entender isso. Assim como One Day at a Time, a gente tem muitos momentos em que os personagens da família falam em espanhol e não existe legenda, porque aquilo é assim mesmo. Se você não entender, não é pra você estar entendendo. Só que acontece que Encanto, antes de ser não é um filme adulto. Ele é um filme para toda a família. E a gente tem que entender que muito do público de Encanto vão ser crianças que ou não sabem ler ou que ainda estão no processo de aprender e não leem com velocidade o suficiente para entender legenda. Então, fazer um filme inteiro para a família em espanhol seria alienar boa parte do público que não vai entender. Então, por isso eu acho que Encanto não deveria ser inteiro em espanhol. Mas eu acho que deveria ter a presença, sim, de falas em espanhol para você reconhecer. E não ficar apenas uma ou outra palavra. Porque acabou... Quando eu tava assistindo em inglês, eu tive muita sensação de que eu tava vendo de novo Riverdale. Explicando, em Riverdale nós temos a família da Verônica, que é uma família latina. Mas a única coisa latina sobre aquela família inteira é o fato de que eles enfiam mirra no meio de frases aleatórias que não faz sentido. E aquilo me incomoda, porque aquilo não parece legítimo, não parece uma família que é realmente latina. Não parece um bando de gente que realmente fala espanhol. E aí eu sinto falta disso. Então eu meio que senti isso em Encanto. Eu senti, assistindo em inglês, que eles não colocavam realmente o espanhol legítimo. E aí eles só, tipo, falavam uma ou duas palavras para você lembrar que isso se passa numa comunidade latina. Então eu acho que deve existir um meio termo entre fazer o filme todo em espanhol, com legenda, e fazer, tipo, algumas expressões. Agora, o meu maior problema com Encanto foram as músicas. As músicas são assinadas por Lin-Manuel Miranda, que é um compositor que eu adoro. Eu sei que muita gente na internet tem problemas com Lin-Manuel Miranda, ele é meio polarizado, é meio ame ou odeie. Eu tô no meio termo dessa bagunça, que eu digo que eu gosto muito dos trabalhos que ele produziu. Eu acho In the Heights um musical fantástico. Eu acho Hamilton o musical da minha vida. Eu amo Hamilton de verdade, é algo que eu passei 5 anos da minha vida estudando. Eu tenho livros sobre o musical Hamilton. Eu gosto muito do que ele fez na trilha sonora de Moana. Eu acho que aquelas músicas são muito bem trabalhadas, muito bem pensadas. E aí eu chego em Encanto e
as músicas são genéricas. Essencialmente, aquelas músicas são genéricas. Por exemplo, a mais popular que todo mundo tá amando, que é We Don't Talk About Bruno, não falamos do Bruno, em português, ela tem um arranjo que empolga muita gente, que é a ideia de que tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, e a música funciona e tal, não sei o quê. Gente, isso é basicamente uma versão tchá-tchá-tchá de Non-Stop, de Hamilton, que é a mesma construção musical, que são várias pessoas falando coisas completamente diferentes ao mesmo tempo, mas de forma harmoniosa, que constrói uma música. Só que em Non-Stop faz sentido, porque todas aquelas frases têm uma importância cênica, e você reconhece aquelas frases porque são motifs. Então aquilo é basicamente a representação daqueles personagens ecoando, como se fossem várias vozes tentando falar ao mesmo tempo por cima do protagonista. E aquilo tem um sentido cênico e é muito bonito, e aquilo causa um impacto. Em We Don't Talk About Bruno, é só barulho, porque nada do que eles estão falando é realmente importante. Aquilo... We Don't Talk About Bruno é uma grande música de fofoca. E eu acho isso legal, porque família latina é fofoqueira para um cacete, né? É sobre isso. Mas é isso, eles estão lá falando que eles não vão falar sobre o Bruno, e eles começam a falar sobre o Bruno. E aí, ao final, tá todo mundo falando um por cima dos outros, o que é natural, é o que acontece quando você reúne uma família fofoqueira e eles começam a falar sobre um assunto que eles disseram que eles não iam falar. Só que, emocionalmente, eu não sinto nada. Porque literalmente é só barulho. É um monte de gente falando, mas aquelas músicas aquelas falas não representam realmente nada importante pra mim. É só gente falando por cima um do outro. Então, é parecido com o Non-Stop? É, mas não é emocionalmente equivalente. Aquilo não tem um impacto emocional em mim que Non-Stop teve. E eu sinto que isso aconteceu várias vezes. Todas as músicas de Encanto, elas meio que parecem algum outro trabalho do Lin-Manuel Miranda, só que sem todo o impacto emocional que geralmente tem. Tem trechos que eu tava assistindo e eu fiquei, isso aqui é uma referência a Satisfy. Isso aqui é uma referência a Helpless. Isso aqui é uma referência a How Far You Go. Ele fez uma menção aqui a Let It Go, que não é dele, mas é da Disney, todo mundo reconheceu. Beleza, ok, tô vendo. Mas emocionalmente as músicas não me impactam. E elas precisavam me impactar porque elas são... As músicas em Encanto é o que realmente move o plot. Pra você poder entender o que realmente está acontecendo, você tem que entender as músicas. Porque as músicas são a expressão emocional daqueles personagens. Se você não entende como é que funciona a linguagem musical, eu vou deixar aqui no card em cima, não sei qual dos dois lados, um card onde eu falo como é que funciona a linguagem musical no teatro musical que a gente está discutindo. Mas basicamente é isso. Um personagem ele vai cantar quando a emoção dele for tão forte que falar não é o suficiente. Ele não consegue se expressar verbalmente, então ele explode uma canção. E Encanto ele faz muito isso, muito, muito claro. Que todas as emoções que estão sendo cantadas são emoções muito fortes. Só que as músicas não ficam tão boas. As músicas não têm o peso emocional que a gente precisava que elas tivessem. Também não ajuda o fato de que nenhum dos cantores de Encanto são realmente bons cantores. A Stephanie Beatriz, que faz a Mirabel, é uma ótima atriz que eu amo. Eu acho que ela é até uma boa dubladora. Porém, ela não é uma boa cantora. Ela tem uma voz ok. Ela não desafina, mas eu acho que ela não consegue carregar emocionalmente o peso da música dela, solo. E era uma música muito importante, então eu esperava uns vocais mais poderosos, mais fortes, mais na linha How Far I Go, que tem aqueles belts fortes e agudos grandes, que você realmente sente o impacto emocional do que aquela pessoa tá cantando, e eu recebi uma voz anasalada, meio... meh. Isso me incomodou. Eu sei que eu tô falando muito mal do filme, e parece que eu odiei. Eu não odiei o filme, eu acho ele bom, eu acho que os personagens são relacionáveis, eu me identifiquei muito com a Luísa, é uma personagem que eu acho que é muito fácil de pessoas, mulheres negras se identificarem, porque fala muito com a gente. Eu me identifiquei também com a Isabela, eu acho que é algo que a maioria das pessoas não iria esperar que eu me identificasse, mas eu me identifiquei bastante com a Isabela. Eu sou a mistura das duas personagens. Só que eu acho que ele acabou tendo pouco desenvolvimento para tanto personagem, especialmente porque as músicas dos personagens não eram tão boas. Então eu acho que é um filme meio...
na média, quando eu queria que ele fosse realmente incrível. Essa é a minha opinião. Se você já assistiu Encanto, comenta aqui embaixo o que você achou. E vamos começar. Se você gostou muito de Encanto, me diz os motivos do porquê você gostou. E se você não gostou, você concorda comigo ou não? É isso. Eu sou Camila Cerdeira, vou ficando por aqui e tchau!